abençoado do Senhor, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui mais uma vez para a palavra de vida e que Deus abençoe a sua vida. Neste momento estaremos juntos, seja de repente pela manhã ou à tarde ou à noite, que você esteja participando deste momento tão especial em que nós estaremos juntos com a palavra de Deus para o nosso coração. Eu escolhi para esta manhã um salmo tão maravilhoso que sempre fala ao nosso coração. Nós já lemos esse salmo várias vezes ao longo da nossa vida cristã. É um salmo que é lido pela beleza, certamente, da poesia, mas também um salmo que fala da alegria de estar no templo, da alegria de estar na casa de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 84. Salmo 84. E eu coloquei como título dessa mensagem para nós, o próprio título do salmo: Saudades do Templo. Diz assim o texto sagrado: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Pai, obrigado pela leitura, ó Deus, da sua palavra, desse salmo tão maravilhoso, desse salmo tão grandioso. Que seja, Senhor, ó Deus, a graça e a bênção através do seu Espírito Santo, ministrando aos nossos corações. A grande realidade, irmãos, é que nós só temos noção exata daquilo que nós perdemos ou não temos mais a capacidade de fazer, que nós passamos a valorizar um pouco mais, ou deveríamos valorizar mais. É interessante que esse salmo pertence a um grupo de salmos, 12 salmos dos filhos de Corá. E o primeiro salmo é o Salmo 42, em que os filhos de Corá dizem: como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede do Deus vivo. Muitas vezes nós lemos esse salmo, como falei no início, em meio à comunhão, e até com uma canção que diz: quão amáveis são os teus tabernáculos. Mas hoje, irmãos, para nós, esse salmo se torna uma grande realidade, porque era a realidade dos filhos de Corá. Eles não podiam estar no templo, e retrata a saudade que eles tinham da comunhão no tabernáculo, da comunhão com Deus, da comunhão com os irmãos, a saudade que eles tinham, que também hoje é a saudade do nosso coração. Domingo passado, eu e o pastor Robson estávamos aqui em oração, como finalizando o culto das 10 horas, e ao olhar a igreja vazia, a galeria, deu uma saudade tão grande, irmãos, do nosso culto pela manhã, ou do nosso culto da parte da noite, ou dos nossos cultos. E esse salmo, ao longo da semana, veio ao meu coração. Nesse tempo, Israel, irmãos, estava dominado por outras nações, impossibilitados de estarem no templo em adoração a Deus. Hoje também nós estamos, de certa forma, na mesma condição, impossibilitados de estarmos reunidos nesse lugar tão maravilhoso que é a casa de Deus, de celebrarmos com alegria, como diz o Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. O Salmo fala dessa bênção tão maravilhosa, irmãos, que é estar no templo, que é estar na casa do louvor, que é estar na casa de oração, como Jesus disse. E ao meditar nesse salmo, 3 pontos veio ao meu coração, que fala a respeito da grandeza que nós temos, irmãos, quando nós temos a oportunidade de estarmos reunidos neste lugar. O primeiro é porque o templo, o tabernáculo, que era o contexto antigo, que foi o próprio Deus que instituiu que se fizesse um tabernáculo para que ele estivesse junto ao povo. O templo é um lugar especial, irmãos. Não há lugar tão especial a não ser que seja
um outro tempo onde o povo de Deus se reúne. Eu volto a ler o versículo 1 até o versículo 3. Olha o que diz o texto, irmãos. Quão amáveis, quão maravilhoso, quão grandiosos são os teus tabernáculos. Não é, irmãos, pela beleza, não é pela, graças a Deus, por um santuário tão bonito que Deus nos deu. E quanto é triste olhá-lo e vê-lo vazio. Mas é pela presença de Deus que se faz, o Senhor dos exércitos, que está junto ao seu povo, aquele que batalha as nossas lutas. E o salmista continua dizendo: a minha alma, o meu ser suspira e desfalece, ou seja, perde as forças pelos atos do Senhor. E ele continua dizendo: o meu coração e a minha carne exultam, cantam, celebram, jubilam pelo Deus vivo. E o versículo 3 diz de uma forma tão especial que o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Mas para os filhos de Deus, Deus nos deu o seu altar. Eu, Senhor, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O salmista está expressando, irmãos, a saudade que ele tinha de estar no templo, possivelmente a minha e a sua saudade de voltar a este lugar, estarmos novamente reunidos, ver a casa do Senhor cheia novamente em louvor e adoração, porque a casa de Deus é um lugar especial, é um lugar da celebração, é o lugar da restauração, é o lugar da ministração da palavra de Deus, é o lugar da casa do Senhor. É interessante ver como Jesus tratou a casa do Pai. A palavra de Deus diz, lá em Lucas 2:49, quando Jesus está no templo, depois, de certa forma, ficar lá, depois de seus pais seguirem viagem, Jesus vai dizer a respeito da grandeza que era, irmãos, a casa do Senhor. Ele fala: acaso não devia saber que eu deveria estar na casa do meu Pai? Estar na casa do Pai. E o texto diz: Deus colocou para os pardais, Deus colocou para as andorinhas ninho dentro deste mundo onde acolhe os filhotes. Mas nós, irmãos, nós temos a casa do Senhor, nós temos o lugar da adoração. Não permita que o seu coração fique, de uma certa forma, esvaziado, mas que você sinta saudade, que você sinta também o desejo e ore por isso, que Deus venha restaurar a nossa vida no culto. Segunda coisa que esse texto nos ensina, irmãos, que a casa, o tabernáculo, o templo não é somente um lugar especial, mas é um lugar também de renovação das nossas vidas. Olha o versículo 4 que diz: bem-aventurados ou felizes os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Versículo 5 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Versículo 7 diz: vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. E o versículo 8 e o versículo 9 diz assim: Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. E o versículo 9: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Os que habitam na casa do Senhor, irmãos, aqueles que têm esse privilégio, eles são bem-aventurados. Que você não fique acostumado ao culto através de uma live, mas que o seu coração seja sempre renovado para que você possa voltar com alegria à casa do Senhor. Daqui a pouco nós estaremos juntos. E o texto diz que são bem-aventurados, são felizes aqueles que habitam na casa, aqueles que estão na casa do Senhor em adoração, porque a casa de Deus é um lugar especial. A casa do Senhor é um lugar de renovação da nossa vida, irmãos. Deus nos deu a graça de sermos salvos, mas também participantes da adoração, do louvor, em meio à Assembleia dos Santos. Como é maravilhoso, irmãos, poder estar na casa de Deus. E eu volto, como estava com o pastor Robson aqui em oração, como finalizando o culto das 10 horas, e dizer: Senhor,
Restaura, Senhor, ó Deus, o culto, restaura a adoração, restaura novamente o seu povo, a sua casa, porque só o Senhor pode fazer novamente, diante desse vale árido que nós estamos passando. Versículo 6 diz, irmãos, o qual passando pelo vale árido, hoje nós estamos nessa circunstância, vivendo aridez, de não poder estar, mas ele diz ainda, mesmo passando por esse vale árido, Deus pode fazer da nossa vida um manancial para totalmente, irmãos, exaltar e glorificar a Ele. Nós somos templos do Espírito Santo, somos adoradores, que eu creio que o Senhor busca, mas, irmãos, nada pode substituir o culto e a adoração, porque a casa de Deus, o tabernáculo, o templo, é o lugar da nossa renovação. Há uma voz que fala neste lugar, e é a voz de Deus através da sua palavra. Há uma voz que eleva a voz diante de Deus, é a voz do seu povo, em cânticos e louvor e adoração. Mas eu finalizo dizendo, o templo não é só um lugar especial, irmãos. O templo não é somente um lugar de renovação. O templo, o tabernáculo, a casa de Deus, é um lugar abençoador. O versículo 10 diz assim, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Não somente um lugar especial, não somente um lugar de renovação, mas também um lugar abençoador. É tão abençoador que o salmista tem a consciência que é melhor um dia na presença do Senhor, não é nem no santo, é lá no átrio, lá fora, mas é a casa de Deus. Para ele é muito melhor do que qualquer outro lugar, irmãos, que seja fora das portas da casa de Deus, de que permanecer nas tendas da perversidade. E aí ele diz, porque o Senhor é sol e escudo. Olha a função do sol iluminando, aquecendo. É assim que Deus faz na nossa vida, na sua casa. Mas Ele não é sol, Ele é escudo, Ele é a nossa proteção. O que mais Ele faz? O Senhor dá graça e glória, favor imerecido e também autoridade, também ao seu povo, proteção, provisão, tudo vem dEle, porque nenhum bem, irmãos, e isso me chama a atenção, desse Deus abençoador, que chama o seu povo, e que traz o seu povo à sua casa para adorá-lo. Nenhum bem Ele sonega, não a todos, mas àqueles que procuram andar retamente, andar segundo a palavra de Deus. E aí versículo 12, o salmista vai encerrar. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem, feliz é o ser, feliz é a mulher, feliz é o jovem que em ti confia. Ou seja, o salmista pela 4ª vez, ele está evocando o nome de Deus, Jeová Sabaote, Senhor dos exércitos, aquele que está conosco, que peleja as nossas batalhas. E ele diz, feliz e abençoado é o ser que põe a sua confiança no seu Senhor. Meu irmão e minha irmã, que nós possamos manter o nosso coração pelos dias ainda que virão, suspirando como a corça por estar na presença do Deus vivo, almejando no nosso coração para estar novamente na casa do nosso Pai, na casa do nosso Senhor, na casa na qual Paulo, ensinando a Timóteo, disse a ele, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra, o Salmo 84, hoje nós temos uma realidade dos filhos de Corá estavam vivendo. Hoje nós estamos como eles, longe da casa de Deus, mas nunca longe da presença de Deus, porque Ele está conosco. Mas daqui a pouco estaremos juntos novamente, celebrando a Ele na casa do nosso Pai. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração e renove
a sua vida e o abençoe a você e a sua casa, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Bom dia.